movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the sky. Estou aproveitando que o tempo hoje está um pouquinho mais fresco e aí permite que a gente consiga aproveitar assim um pouco de ar livre aqui esse espaço. É muito gostoso, mas com o calor fica meio que impossível. Ainda estou entendendo como que vai ser esse nosso contato aqui pelo YouTube. Por enquanto eu tô trazendo mais nesse formato de vlog, nesse formato de rotina, compartilhando um pouquinho mais de experiência de vida e também aqui da advocacia, aqui do escritório, tudo que a gente tem feito. Hoje vai ser uma segunda, né, que eu espero que seja um pouco mais tranquila. Agora são 7h48 da manhã, cheguei muito cedo porque eu vim com meu marido pra cá, aproveitei que era caminho, a gente veio junto. E aí eu vou sair um pouquinho mais cedo também, porque aí na parte da tarde eu consigo dar conta da minha rotina mais pessoal. Quero aproveitar que tá bem vazio pra mostrar aqui pra vocês essa parte. Ai, isso cai. Olha só, a vista que a gente tem daqui é assim, simplesmente perfeita. Zero defeitos, assim. O Pão de Açúcar tá logo ali. Opa, cadê? Vou virar a câmera que fica melhor, pera. I've been thinking about how the captain's been left in the wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's stay tonight? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Acabei de gravar um conteúdo lá pro Instagram sobre produtividade, sobre gestão de tempo mesmo e de atividade. E eu tenho estudado muito sobre isso, né, no decorrer dos anos, porque eu acredito que isso aí impacta muito nos nossos resultados. E o que eu tenho percebido é que, às vezes, 80% do que a gente faz durante o nosso dia nem sempre é o que de fato vai fazer com que a gente tenha resultado. E quando a gente tá vivendo naquele modo automático, a gente não consegue perceber isso. Então a gente às vezes acaba colocando muito mais energia em tarefas, em atividades que são ali pouquíssimo irrelevante. E com isso a gente faz com que a gente fique cada vez mais distante dos nossos objetivos e dos resultados que a gente quer alcançar. Então, sempre o ideal é a gente procurar sair desse modo automático e viver a nossa rotina de uma forma muito mais intencional. E dentro disso a gente precisa ter gestão de tarefas, a gente precisa ter processos, porque senão na medida que as coisas vão chegando na nossa caixa de entrada, digamos assim, e a gente vai executando, a gente esquece qualquer tipo de ordem de prioridade. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida. Então, eu estruturei processos de tarefa, de gestão de tarefas, pensando nessa logística. Então, sempre coletando as atividades, tudo que eu preciso executar durante o meu dia, ter um lugar para organizar isso, uma ferramenta onde eu consigo colocar todas essas tarefas, e depois eu venho organizando elas, respeitando as suas prioridades, respeitando os seus prazos, para que eu não viva de uma forma muito aleatória, executando as coisas sem respeitar isso, sem olhar, sem ter essa clareza. Isso faz com que a gente perca o foco, dissipa a nossa energia, e com isso a gente percebe que fazer menos de uma forma mais eficiente é o que realmente vai fazer com que a gente tenha resultados. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me, I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's been left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm working hard. Said you don't need to show your further love. Para tudo na vida tem a sua primeira vez. Primeira vez que o nosso carro dá pane. Ainda bem que eu não estava sozinha, que eu acho que eu ia entrar um pouco em pânico. O Thiago tava dirigindo, né? E agora o guincho acabou de chegar. Tá bem escuro aqui, inclusive. E a gente vai ter que pegar o guincho aqui nessa via para depois pedir o da nossa seguradora, porque parece que aqui não é permitido o guincho vir. E é isso, segunda-feira começando já assim. E hoje a demanda de reboque tá muito intensa. Por quê? Nosso carro tá em cima do caminhão aqui do reboque. Tem um atrás sendo puxado e tem um na frente. Ele tá, tipo, empurrando um outro também que tava aqui no caminho parado. Não sei o que aconteceu essa segunda-feira não, mas esse serviço aqui hoje tá tendo trabalho.
dedicada a resolver o pepino lá com o carro, né? Ele arriou a bateria. Ontem a gente estava na linha vermelha, né? Que é uma via expressa que tem aqui no Rio de Janeiro. E a gente precisou ser rebocado de lá. O reboque do seguro, e a gente descobriu isso quando aconteceu tudo, né? Que naquela via ali não poderia ter reboque terceirizado de seguradora, né? Só o reboque da própria via expressa ali poderia funcionar ali. Então a gente esperamos, sei lá, uns 40 minutos, quase uma hora até esse reboque chegar. O reboque chegou. E tinham vários outros carros também na via, né, assim, no caminho, aguardando. Então, ele rebocou o nosso. Aí, logo em seguida, andou, sei lá, uns 800 metros, ele parou, rebocou outro, engatou atrás. E aí, no caminho, ele foi empurrando alguns também pela frente. Eu nem sabia que essa demanda era tão grande. E aí, chegamos, assim, bem num lugar próximo de casa, né, onde dali a gente conseguiu ligar para a seguradora. E aí, foram lá, fizeram um procedimento, acho que é chupeta o nome, né, que fala, eu não sou muito por dentro dessas nomenclaturas, mas fez ali, funcionou, a gente conseguiu chegar em casa e aí a gente hoje já levou ele para fazer essa troca de bateria, foi até bem rapidinho, só que a gente tinha programado ir na concessionária, enfim, acabamos mudando ali um pouco o itinerário, já engatamos no almoço e aí agora eu parei aqui para conseguir dar continuidade às demandas do escritório. Eu fui fazendo algumas coisas no carro, né, no caminho, delegando algumas coisas. E aí agora eu vou mais para essa parte mais densa mesmo, né, de revisar algumas petições, liberar para o protocolo ser feito e dar uma olhadinha na agenda e ver o que mais falta hoje. E aí a gente vê, né, como é importante a gente contar já com possíveis imprevistos. Porque ontem eu saí bem cedo lá do escritório, mas assim, sem pendência nenhuma, já pensando em chegar em casa, treinar, passear com os cachorros, né, jantar, enfim. E aí aconteceu tudo isso no meio do caminho, eu só ficava pensando, eu falei, gente, se eu tivesse muita coisa ainda pra fazer quando chegasse em casa, já cansada, né, e tensa pelaquela situação, primeira vez que eu passei por isso, então, né, dá uma certa tensão, eu ia ficar bem desesperada. Mudei os planos agora quase que em cima da hora. Eu ia pro escritório no centro, mas mudei os planos, vou ficar daqui mesmo. Tenho sentido um pouco de ranço de fazer musculação ultimamente, então tô optando mais por fazer atividade ao ar livre, caminhada, né, alguma corrida mais leve. Porque acaba que a musculação fica um pouco engessada nos horários, né? Porque eu não gosto de ter a academia ali muito cheia, então, a depender do horário, isso aí acaba acontecendo e acaba me estressando um pouco. Então, nunca também fui muito fã de musculação. Sempre fiz mais pelo benefício, né? Pela saúde em si, porque óbvio que é algo que vou voltar, mas sabe quando você tá numa fase que precisa dar um tempo, sabe? Pra conseguir voltar um pouco melhor. Então eu tô adaptando aqui alguns treinos, tentando encontrar alguma coisa que me estimule mais nesse período pra também não ficar totalmente parada. E aí vou sair agora pra dar uma caminhada. Dois fatos que aconteceram aqui durante o dia e que me ensinou muita coisa. O primeiro deles é sobre a importância da gente se manter firme nos objetivos.
tô voltando, né, à rotina de fazer mais atividades aeróbicas, então comecei com uma caminhada e aí fui intensificando a caminhada e começo evoluindo na corrida. E eu faço isso em várias etapas, assim, sabe? Dos meus treinos, assim, ao longo dos anos. E recentemente. E aí, quando eu tava hoje fazendo esse trecho ali da caminhada, que inclusive foi o mesmo trecho que eu fiz ontem, eu comecei a refletir sobre isso. Como que é importante a gente se manter firme no objetivo, no sentido de, né, trazendo para essa parte prática da caminhada e corrida em si. Sempre chegar até o mesmo ponto, né? Até o mesmo local, pra gente conseguir ter aquela métrica ali daquele trecho e a evolução, né? De ontem pra hoje eu vi que o meu tempo já reduziu um pouco. Se mantém com foco, né, no mesmo objetivo e na mesma estratégia, a gente consegue ter métricas. Porque se a gente muda toda hora o objetivo ou a gente muda toda hora de estratégia, a gente não consegue ter dados para analisar. Será que deu certo? Será que foi porque eu fiz alguma coisa diferente? O que será que aconteceu aqui? Então, tudo que eu implemento, eu tento implementar por um período de X de tempo, né? E fazendo as mesmas coisas. Mas aí eu pensei, não, eu vou manter isso aqui para eu conseguir ter essa métrica e ver o quanto eu consegui evoluir nessa etapa. Outra coisa que eu refleti, a quantidade de ensinamentos que a gente consegue tirar da nossa rotina é surreal, né? E a gente consegue aplicar isso para qualquer outro lugar da nossa vida. Quando eu tava voltando já dessa caminhada, eu comecei a meio que sofrer por antecipação, pensando, nossa, eu vou ter que chegar em casa, lavar o cabelo, secar o cabelo, enrolar o cabelo. E aquilo ali começou já a me dar um pouco de agonia, sabe? Até cheguei a cogitar fazer isso num salão que eu costumo fazer aqui embaixo, mas eu não tinha marcado, então ia acabar demorando mais, enfim. Vim pra casa e fui fazer todo esse procedimento aí, né, de me arrumar e tal. E aí eu pensei, bom, vou cronometrar pra ver exatamente o tempo que eu levo secando o cabelo, enrolando o cabelo e realmente saber se isso aí toma muito do meu tempo. E, gente, eu levei 10 minutos pra secar e enrolar o cabelo. E cheguei a essa conclusão, que a falta da noção de tempo, que de fato essa tarefa toma ali no meu dia, fez com que eu procrastinasse fazer isso, porque eu cheguei em casa e ainda fiquei dando uma enrolada, pensando, ai, vou ter que fazer, vai demorar muito e tudo mais. E também faz com que eu veja que, às vezes, o que a gente acredita que toma muito o nosso tempo, na verdade, nem toma. Então, por isso que é importante a gente ter muita clareza, a gente ter essa noção de tempo, das atividades diárias que a gente executa. Porque, às vezes, a procrastinação tá exatamente nisso, em você achar que é algo muito complexo, em você achar que é algo que vai demandar muito esforço, muita energia, e quando você coloca no papel, coloca na ponta do lápis, você vê que não é bem por aí. Então comecem a fazer isso, comecem a trazer isso também para a rotina de vocês. Tem alguma atividade que entra com recorrência ali na sua vida? Começa a cronometrar, ver o tempo investido nela, para ver se realmente está valendo a pena. Às vezes você pode chegar à conclusão de que, não, eu gasto muito tempo fazendo comida, eu gasto muito tempo arrumando cabelo. Então, às vezes é algo que eu preciso delegar ali para otimizar o tempo ou fazer de alguma outra forma. Mas a gente precisa estar sempre coletando esses dados para a gente conseguir ter essa métrica, né, de progresso, de evolução, de saber o que tá dando certo, o que tá dando errado. Inclusive, esse é um dos pilares essenciais para a gestão de tempo, que é ter a noção do tempo em si, né?
importante a gente conseguir ter um lugar para observar a nossa evolução, né? E isso me estimula muito. Hoje eu já fiz o mesmo trecho de caminhada e já caí mais um pouco ali no meu tempo médio, né, de caminhada. E é sempre aquela vontade de, não, amanhã eu vou me superar mais um pouco. E isso aí é muito bom, porque a gente trabalha com esses estímulos, né? E quando a gente vê realmente ali a evolução, motiva mais. Hoje aqui pra vocês alguns passos que são essenciais pra gente construir essa rotina que de fato vai gerar resultados na nossa vida e na advocacia também. Muito bom dia! Chegamos na sexta-feira. Essa semana passou muito rápido. Fico impressionada às vezes com essa sensação, né, que a gente tem de como o tempo tá passando rápido. Hoje eu acordei, essa semana foram poucas vezes que eu consegui acordar e tá escuro ainda, sabe? Tenho sentido às vezes uma necessidade de dormir um pouquinho mais. Pode ser até em relação a esse período, né, do ano, que demora mais a amanhecer e a gente dorme com a cortina aberta, já pra própria claridade ir acordando, né? E aí tem demorado um pouquinho, agora já clareou quase que 100%. Sentei aqui pra tomar a primeira xícara de café, essa daqui já é a segunda. Tava escuro ainda, mas o céu, eu gosto muito do céu, assim, esse período do amanhecer, sabe? Aqui fica muito, muito bonito. Quero começar hoje um dia mais cedo, porque a sexta-feira tá bem cheia de coisa pra fazer, por conta de alguns imprevistos que eu tive durante essa semana. Eu tive que ir reagendando algumas atividades que não podem passar de hoje. Horas agora, não consegui ainda nem fazer a minha pausa do café, engatei aqui num modo foco e fui até realmente finalizar algumas pendências que eu queria liberar hoje de todo jeito. Amanhã eu vou fazer uma mini viagem, né, bate e volta, assim, bem pertinho aqui, vou amanhã e volto domingo, na verdade, e aí eu não quero ir, assim, com nada pendente, sabe, pra não me preocupar com nada. Então hoje eu vou, com certeza, vou engatar aí até mais tarde, vou ainda roteirizar algumas aulas pra mentoria, que eu quero começar a gravar já na semana que vem. E eu aproveitar aí que eu tô no modo flow hoje pra realmente ir até onde o corpo deixar. Vou gravar um vídeo agora que vai lá pro Instagram, falando sobre um insight, né, da aula que eu dei ontem. E trazendo a importância da gente se desapegar de velhos hábitos, de velhas rotinas. E aí eu trouxe como um exemplo que acontece muito na advocacia, quando a gente sai de um lugar onde a gente tinha ali uma rotina muito engessada, às vezes é um advogado que era CLT, então precisava ali cumprir horário e migra para a vida autônoma, para a vida empresária. É muito engraçado e eu recebo isso muito na consultoria que eu dou de gestão de tempo, quando as advogadas migram, né, em relação a isso. Que é você continuar vivendo a rotina engessada de como se ainda fosse CLT. Ou seja, você hoje tem total liberdade de tempo, mas ainda assim consegue viver, continua vivendo presa, né, naquela rotina muito engessada. E o quanto isso aí trava a gente, né? Achar que tudo a gente precisa fazer dentro do horário comercial, que tudo tem que, né, fazer de segunda a sexta. E às vezes produzir no sábado é muito melhor do que produzir numa segunda. Então é engraçado como que essa trava e essa crença, né, de que não, eu preciso estar ali disponível de segunda a sexta. Óbvio que depende muito do tipo de cliente. Tem cliente que vai te exigir sim essa disponibilidade. Quem lida com empresas, né, e isso é muito comum, inclusive. Mas nem sempre é assim. Nem sempre o seu estar disponível precisa ser daquele jeito ali que você acredita que é. Resolvemos subir a serra e a gente tá indo pra Teresópolis, é pertinho aqui do Rio de Janeiro. A gente de vez em quando gosta de fazer essas viagens assim mais rapidinho. Aqui é um lugar que a gente já visita há bastante tempo, foi um dos primeiros lugares que a gente viajou, assim, logo depois que a gente se casou. E eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês, é um lugar assim, muito bonito, é bem aberto, né, tem bastante parte de natureza. E a gente amanhã já
meu pai tá voltando pro Rio, então realmente é quase que um bate-volta. Bom dia, já são 8 horas. E uma coisa que a gente percebeu, e é algo que a gente vai começar a observar sempre quando a gente for viajar para algum lugar: horário do café da manhã. Sim, a gente acorda muito cedo e aqui o café começa às 8h30. 8h30 já é um horário muito avançado para a gente estar sentando para tomar o primeiro café ainda. Então a gente já está aqui na parte do café. Estamos ainda pensando se vamos ou não fazer a trilha que a gente tinha programado de fazer, porque está muito frio e não estamos preparados para isso. Não imaginava que ia estar tão frio assim, até mesmo para estar aqui agora. Eu tô até com um blazer que eu usei ontem à noite, porque é a única coisa que eu trouxe quentinha para conseguir suportar estar aqui. Estou inclusive com 2 calças, então assim, não sei se vai rolar a trilha, mas até a gente sair daqui a gente vai pensar sobre isso.